através de medidas paliativas e menos desgastantes para as lideranças políticas no poder, ou enfrentar com ações contundentes e efetivas o quadro característico de, penso eu, um conflito urbano armado de pequena intensidade. Quando eu digo de pequena intensidade, é que eu estou falando de guerra. E se estou falando de guerra, tenho que garantir que não havia também canhões, obuses, mísseis, nada teleguiado, também não era bem assim. Mas era um conflito armado, porque as metralhadoras com bipé, .50, .30, lança-rojão, os fuzis, as metralhadoras de mão, todo esse armamento estava presente na mão dos traficantes, já encastelados em territórios, dominando posições com comportamento militar. O traficante se comportava como uma pequena fração de infantaria, com homem-ponta, segurança de retaguarda, municiadores, homem-rádio. Assim eles dominavam o seu território. As facções, enquanto isso, se entranharam no tecido social das favelas. Passaram a exercer forte controle sobre a população, submetendo tudo e todos às suas vontades e interesses. Seu poder é exercido alternando práticas assistencialistas e violência imprevisível no tempo e no espaço contra quaisquer pessoas. Pode passar. Ônibus queimados no Rio de Janeiro, nós tivemos centenas na década de 90 já. A partir de 2000 então, em 2003, uma das facções, a mais poderosa, na época, porque hoje ela tá mais enfraquecida do que a que era a mais fraca, a rigor todas estão muito enfraquecidas, elas vivem hoje um processo de entropia. Elas já foram uma grande estrutura de poder econômico, pela grande quantidade de drogas, por terem nos seus territórios o domínio de outras formas de economia, como da venda do gás em botijão, do sinal furtado de televisão a cabo. Então, as facções eram muito poderosas, estavam muito poderosas, e nós já tínhamos isso há algum tempo. Bom, além disso, eles tinham todo tipo de prática hedionda, como queimar vivos, cortar os seus inimigos em pedaços, e entre esses inimigos, eu coloquei entre aspas essa expressão, embora num determinado momento a situação do Rio de Janeiro tenha virado uma guerra particular. Há um filme sobre isso, bastante interessante, que eu aconselho que as senhoras e os senhores conheçam, Notícias de uma Guerra Particular, que exibe muito bem a realidade. E o filme é da década, do fim de 90, acho que é de 2000, não é isso, Viane? 99, né? É de 1999. Ora, a realidade do Rio de Janeiro, por anos, foi assim, de conflito armado, com essas práticas. Seus inimigos, integrantes das facções rivais, integrantes das milícias, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Uma expressão que a gente gostava tanto de usar para a polícia, né? Porque nós temos prazer de dizer isso, a nossa milícia carioca, a nossa milícia mineira. Hoje a gente já não pode mais falar em milícia, porque o termo foi deslocado para o crime. Pelo menos no Rio de Janeiro tem sido assim. Vão se tornando frequentes até serem incorporadas como representações de poder do grupo. A crueldade como representação de poder, como rito de iniciação, rito de passagem. Pode passar, por favor. Conflito urbano armado. Por que eu faço essa comparação? Por que eu digo que havia algo no Rio de Janeiro que o diferenciava de Belo Horizonte, de Salvador, de São Paulo? E aí o alerta. Salvador, não tem muito tempo, viveu dias difíceis. Não apenas a capital, algumas cidades baianas passaram por dias difíceis. São Paulo está experimentando um momento terrível, que é a do assassínio dos seus agentes, policiais militares, da ativa, da reserva, policiais civis e agentes penitenciários também são alvos constantes dos criminosos. Bom, no meu entendimento porque envolve pessoas coletivamente em área urbana.
Há armas, petrechos e artefatos de guerra sendo utilizados. Há condutas, táticas e valores de guerra, muitas vezes com os traficantes, se nomeando com postos, graduações militares. Ora, eles se colocam o rótulo de comerciantes, aí é o patrão, é o dono do negócio, e, ora, dependendo da função, ele é o soldado. Ele é o braço do grupo. Há um grande número de vítimas entre os engajados no conflito, que são mortos e mutilados. A quantidade de policiais que se feriram com disparos de fuzil e de metralhadora nos calibres 5,56 e 7,62 no Rio de Janeiro durante um tempo foi tão grande que a cada de 3 a 7 dias, vamos colocar uma semana completa, nós tínhamos alguém baleado com tiro de fuzil. Um mínimo de 3 dias, mas não passava de 7 dias. A gente assim, ficava muito feliz quando conseguíamos passar uma quinzena sem um policial baleado de fuzil. E um tiro de fuzil acaba com o sujeito, pode pegar no pé. Deslocamento de líquidos pelo corpo, nós temos hoje médicos no Rio de Janeiro que falam sobre isso no mundo todo, de tanto que eles atenderam policiais, criminosos e inocentes feridos pelos disparos dessas armas, porque os projéteis viajam 3 quilômetros e ferem mortalmente uma pessoa nessa distância. E quando não é mortalmente, com incapacidade para os policiais voltarem para o trabalho. Há desaparecidos. Nós tivemos que realizar uma pesquisa, eu era presidente do Instituto de Segurança Pública à época, sobre os desaparecidos. Porque houve um momento que o número estava absurdo. Além das investigações policiais, que identificam pessoa, o paradeiro, nós quisemos entender sociologicamente como estava acontecendo. Aí também descobrimos que muitos dos desaparecidos reaparecem, e só há o registro do desaparecimento. A família não volta para dizer, voltou. Então, também existe um pouco de superestimação no número de desaparecidos final, porque os desaparecidos, muitos retornam para casa. E há uma ideologia de sustentação nos grupos envolvidos. Coloca só o título, por favor, Viane. Ideologia de facção. Eu tive assim, a ousadia de cunhar essa expressão. Ideologia de facção porque o traficante não é um defensor das teorias de Marx. Ele não é um guerrilheiro leninista, trotskista, ele não é nada disso. Não pretende mudar a realidade socioeconômica, política. Ele não quer uma guerra insurrecional. Ele não está preocupado com questões étnicas, raciais e nem messiânicas. Nós até hoje não encontramos um traficante, se bem que, claro, eles se utilizam da religião, mas a liderança não tem aquela convicção messiânica, como Antônio Conselheiro tinha para Canudos. Mas há uma ideologia de facção. E aí eu cunhei a expressão ideologia de facção e, obviamente, procuramos um conceito. Por favor, Viviane. Eu digo que é um conjunto de valores morais, espirituais e culturais, fundamentados numa subcultura de crime, que regula as relações entre os membros das facções com as comunidades que dominam, define as atitudes contra os inimigos e atua como fio lógico entre os indivíduos para a existência do ente coletivo facção. Então, é uma maneira de conceituar essa ideologia. Há alguma coisa que os identifica, que os une, que dá identidade e regula todas as relações. Um grupo fala é nós, o outro fala é a gente. Uns cantam um tipo de música e andam de uma determinada maneira. Os outros andam de uma forma diferente, pintam cabelos de forma diferente. Então, de alguma maneira, há um conjunto de ideias regulando toda essa conduta. E até que alguém
cunhe outras expressões e faça verdadeiramente estudos, porque, afinal de contas, as minhas investigações são da ordem prática. Eu vivi a realidade, né? E eu hoje saí da prática, estou tentando teorizar um pouco sobre tudo que aconteceu. Ali, uma marcação numa das favelas, a gente encontrava isso o tempo inteiro nas favelas. Você vê. No caso ali, o traficante ainda colocou, na sua propaganda, o grupo colocou uma passagem bíblica, numa maneira de se utilizar da religião, do cristianismo, trazendo algum tipo de respaldo. Eles dizem que são, cada facção diz a mesma coisa, que são o lado certo da vida errada. E aqui em Minas Gerais não deve ser diferente, né? Eles devem falar algo pelo menos parecido, o lado certo da vida errada. A ideologia de facção inclui a ideia de soberania de territórios. Esse se tornou o maior problema. A gente combatia a arma e a droga. A gente ia para a favela de forma invasiva, entrava para retirar as armas, eles compravam outras. Aí a gente retirava as drogas. Os traficantes deixavam, os traficantes verdadeiros, maiores, aqueles organizados, deixavam por consignação. A gente prendia, matava, retirava os que estavam lá. Havia um exército industrial de reposição. Me permitam citar Marx aqui mais uma vez. Mas havia alguém pronto, porque a cultura local, impregnada durante 20 anos, pedia isso. E cada vez que entrávamos e matávamos, gerávamos uma espiral, criávamos uma espiral de ódio. Porque matávamos o filho de alguém da favela, o primo de alguém, o irmão. Então, era uma política que não via solução, até o momento que a gente aposta no resgate do território. A gente diz assim, pô, já tentamos, agora vem o que é muito mais caro, porque aí nós temos que colocar, hoje, só nas favelas de 2007 para cá, já tem quase 7 mil policiais, de 2008 para cá, só ocupando territórios que são nossos, pertencem ao Brasil, pertencem ao Estado do Rio de Janeiro. Eu estava conversando agora com o José, o companheiro que foi major nos carabineiros italianos, e ele estava falando sobre justamente isso, mas território nacional Brasil, Estado do Rio de Janeiro. Como podia estar na mão de um Estado paralelo, de um grupo que se apresentava com uma outra nacionalidade, ou pelo menos com uma subnacionalidade? Eu sou o quê? Eu sou Comando Vermelho, eu sou TCP, eu sou ADA. Bom, valor de símbolo da sigla de dominação favorecendo o pertencimento. O indivíduo não quer isso? Pertencimento a um grupo, a uma coletividade. Valor de símbolo das armas de guerra, proporcionando etos guerreiro e empoderamento sexual. A questão sexual está presente o tempo inteiro. Quando em 2007, não me lembro se 2007 ou 2008, o Exército foi convocado para fazer um trabalho na favela do Morro da Providência. Eu participei. Na época, não tinha nem alcançado o último posto, mas fui determinado pelo secretário de Segurança para tratar com o Exército, pela Secretaria, não pela Polícia, as questões relativas àquela ocupação. E eu fiquei preocupado, porque eu não conheço, minha área seguramente não é o direito, né? Não sou um especialista. Meu direito é o direito da academia. Eu enveredei mais pela área da filosofia, e gosto de ler um pouco mais ciências de humanidade, mais de ciência política, de sociologia, não porque entenda que o direito não é a ciência que tem que alavancar essas questões sobre segurança pública, mas eu acho uma ciência, para mim, mais difícil. Então, eu enveredei pelas outras que eu acredito mais fáceis para mim, para as minhas vontades. Eu disse para o general que o Exército entrar sem poder de polícia era preocupante, porque em breve os soldados iam se engraçar com as garotas do local. Quando eu digo soldados, eu não estou dizendo que eu apenas o homem do último posto. Os soldados, ou seja, todos que estivessem lá, alguns iam se envolver. E aconteceu. Começou a haver uma troca
de ambientação de uma força que não ia permanecer na área e não tinha poder de polícia para realizar prisões. Tem um determinado momento que o traficante insatisfeito daqueles rapazes que chegaram lá, uniformizados, limpinhos, coturno, fuzil, o símbolo fálico da guerra, o fuzil, chegam e começam a conquistar, com seu poder, as garotas da favela. E o traficante descobre que o militar do Exército tem muita força, mas ele não tem poder. Ora, as tensões começaram e a coisa acabou muito mal, porque no momento que houve necessidade de prender e ter uma atitude mais dura contra um traficante, não aconteceu, e aí houve aquela loucura, um conjunto de ações erradas, e os rapazes da favela foram mortos pelos seus inimigos, levados por um grupo que hoje está sendo julgado, e é a lei que tem que tratar. Eu estou citando apenas o exemplo do fato. Bom, uma estrutura de rede mantenedora valorativa do poder dos reclusos das lideranças. Claro, quem está fora sustenta quem está dentro. Pode passar. A ideologia de facção promove a ideia de valor de grupo, preterindo a valor de lucro. Tem um momento que ser comando vermelho está no topo das considerações. Eu tenho a minha economia, eu tenho minhas armas para ser comando vermelho, diferente do ADA. Eu tenho a minha sigla, eu tenho as minhas armas para ganhar dinheiro. Ainda tem essas particularidades. Reposição permanente dos quadros em permanente estado de perdas, é aquilo que eu falei do exército industrial de reposição, conquista e ou escravização espiritual no sentido de psicológica, dos indivíduos nas coletividades que dominam. Pode passar. Bom, aí surgem grupos em oposição, já que o Estado aparentava quase uma anomia, surgem grupos de poder em oposição aos traficantes. São grupos criminosos, violadores e homicidas, que se estabelecem nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, desfraudando uma bandeira antitráfico. Ou seja, nós somos os inimigos dos traficantes. Não somos... É assim que os milicianos se colocam. Eles são o substrato da ordem. Eles são o camelô da segurança pública, camelô do produto deteriorado, estragado. Enquanto o traficante, ele é o lumpen, enquanto o traficante, ele é originário da estrutura proletária da sociedade, o seu inimigo é um substrato da ordem. São policiais, ex-policiais, militares, civis, guardas municipais e outros identificados com a ordem. Tem origem em associações informais, como acabei de falar, moradores em áreas de risco, que desenvolveram inicialmente uma espécie de rede social de proteção solidária. Pode passar. Como agem os milicianos? Tentando conquistar a adesão da população pela promoção de benefícios ilegais. Ora, quando eu falo benefício, o benefício tem que ser considerada a dimensão da legalidade, da ética previsível, possível. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu já coloquei benefícios, antes que alguém diga, mas benefícios ilegais. Estabelecendo regras não negociadas, utilizando-se de força simbólica e real do poder de grupo, materializando uma pedagogia do exemplo contra violadores das regras. Não fuja do nosso protocolo, senão vai desaparecer, vai morrer. Ou, no mínimo, vai tomar uma surra, vai ser desmoralizado. Então, são violentos? Sim. Capital de sedução que utilizam. Livram as comunidades dos traficantes, livram as comunidades das incursões policiais. Quer dizer, olha, eu estou me remetendo principalmente